Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula virtual. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o sistema articular. Mas antes de mais nada, busca aí o teu caderno, um roteiro prático ou um livro para acompanhar essa aula com base em evidência. Vamos também contar hoje com a colaboração do meu amigo Esqueleto, então vai nos auxiliar a entender esse sistema, tá certo? Mas antes de mais nada, para você entender de forma holística esse sistema, é bom dar uma estudadinha antes no sistema esquelético, porque os dois sistemas vão trabalhar junto, bem como o sistema muscular, porque os três sistemas irão formar o sistema locomotor, tá certo? Então, vamos entender bem direitinho o que é o sistema articular. Deixa eu colocar aqui de lado o meu colega para entrarmos no conteúdo propriamente dito do sistema articular. Então, vamos lá. Em relação ao sistema articular, temos aqui uma definição. Então, acompanha comigo aí esta definição. Conjunto de estruturas moles ou rígidas responsáveis por unir os ossos, formando o esqueleto, e em algumas dessas uniões também permitir a mobilidade. Então, é exatamente isso. As articulações, ela tanto pode ser moles ou flexível, ou simplesmente imóveis ou rígida. Como aqui, por exemplo, aqui é uma estrutura de uma articulação, tá? Para ilustrar melhor essa explicação. Aqui é uma estrutura, no caso, que é flexível, mole, tá? Então aqui ela vai ser utilizada para aproximar os ossos, para viabilizar uma movimentação. Então entenda que a articulação ela pode ter essas duas situações, moles ou rígidas, tá certo? E outro ponto importante em relação à articulação é o seguinte, esse termo, artrologia. Então, artrologia quer dizer ramo da anatomia que estuda as articulações. Então, aí é a ciência que é responsável pelo estudo das articulações, tá? De modo geral. Então, vamos mais adiante. Em relação às articulações, existem elementos indispensáveis em uma articulação. Grava aí, gente. Grava aí, galera. Existem dois elementos. Dois. Eu vou citar só dois, tá? Para nunca mais você esquecer. Que são indispensáveis em qualquer articulação. O primeiro elemento é esse daqui, ó. Acompanha comigo. Face articular. O que é a face articular? É o seguinte. Temos aqui um osso. Acompanha comigo. Temos aqui um osso. Na extremidade de um osso vai ter uma face óssea articular, tá? Então, uma articulação para se unificar com a outra, até para mobilidade, tá certo? Deve ter uma face articular. Como, por exemplo, temos aqui os ossos do carpo e aqui o rádio e a una. Mas veja bem, aqui temos uma face articular, né? E aqui temos outra face articular. São elementos indispensáveis. Outro elemento é o meio de união, como aqui está ilustrado por esse traçado anatômico, que pode ser um ligamento, né, ou um tendão, que vai dar um suporte aí de um osso a outro osso, tá certo? Então são dois elementos que não podem faltar em uma articulação, principalmente nas articulações sinoviais, tá certo? Então não esquece não, esses dois elementos que são indispensáveis. Mais adiante, acompanha comigo. Vamos entender aqui que tem vou colocar aqui três grupos de articulações. Vou colocar só três, tá? E esses três grupos são importantíssimos e vocês não podem esquecer desses três grupos. Então, acompanha comigo. Em relação à classificação, o principal método de classificação das articulações leva em consideração a natureza do tecido interposto entre os ossos que estão sendo unidos, tá? Então vem cá, acompanha aqui. Fibrosa. Fibrosa é o primeiro grupo, tá, gente? Entenda aí. Vou falar para vocês três grupão, tá? Três grupos. O primeiro vai ser fibrosas. Então, acompanha comigo.
O tecido que se interpõe entre os ossos é conjuntivo fibroso. Este tecido também funciona como meio de união. Outro tipo de articulações, as cartilagíneas, tá? E aqui temos, estão interpostas entre os ossos, tecidos cartilaginosos que também funcionam como meio de união. E por último, temos aqui as sinoviais. Aqui é mais complexo, mas acompanha comigo aqui a leitura. Neste grupo está interposto entre os ossos um fluido, o líquido sinovial. O líquido sinovial não funciona como meio de união entre os ossos deste grupo articular. Então, entenda aí, tá? Existem aí 3 grandes grupos de articulações. Fibrosas, cartilagíneas e sinoviais, tá certo? Entenda o seguinte, que as articulações fibrosas e cartilagíneas são articulações imóveis, certo? Imóveis. Já as articulações sinoviais são articulações móveis, tá certo? Esta aqui ela é um pouco mais complexa em relação às duas. Ela vai ter mais componentes, mais estruturas, tá bom? Mas de extrema relevância em entender cada uma delas. Então vamos se aprofundar em cada uma delas, né? Entender um pouco mais sobre essas principais articulações. Vamos lá. Vamos entender sobre as fibrosas. Entenda aí, acompanha comigo as fibrosas. Então, acompanha comigo aí. Nesse tipo de articulação, os ossos são unidos pelo princípio da continuidade. São articulações imóveis, tá? Então, aí, esse tipo de articulação vai se basear no princípio da continuidade dos ossos, tá certo? E simplesmente são articulações imóveis, tá? Grava aí, ó, imóveis. Não esqueça, porque aí pode cair na tua prova aí, uma prova de concurso, uma prova da universidade, tá? Esquece não. Aqui abaixo diz, este grupo articular está dividido em três subgrupos de acordo com sua localização. Então entenda que nessa articulação ela tem 3 subgrupos. Então vamos conhecer suturas, tá? A sutura faz parte do subgrupo. Suturas ocorrem entre os ossos do crânio, tá certo? Então entenda aí que as suturas elas só irão acontecer, né? Elas só irão existir lá nos ossos do neurocrânio e viscerocrânio, tá certo? São prevalentes aí lá na parte do crânio, as suturas. Teremos também as sindesmoses. Estão localizadas entre os ossos longos do esqueleto appendicular, do antebraço e da perna. Então a sindesmose ela só vai existir no teu corpo só em 2 partes. Esquece não. Primeiro, no antebraço, onde vai ter o osso do rádio e da una, tá certo? Tanto na parte da epífise, né, próxima e distal, mas vai acontecer lá no teu antebraço, tá? Uma parte. Outra parte do teu corpo que vai estar presente a sindesmose é lá na perna, onde vai estar presente o osso da tíbia e o osso da fíbula, tá certo? Só isso mesmo, gente, só no antebraço e na perna que vai estar localizado a sindesmose. E por fim, as gonfoses, certo? É um tipo especial de articulação fibrosa, verificada entre os dentes e as cavidades ósseas alveolares, destinada à sua implantação, constituindo a gonfose dentoalveolar, denominada pelos periodontistas de ligamento periodontal, tá certo? Então entenda que, em relação ao grupo das articulações fibrosas, só vão existir apenas essas 3 aqui, ó, suturas, sindesmose e gonfose. Somente ela. Coloca na tua mente aí, coloca aí. Vamos entender agora onde estão as suturas, né? Revisar novamente a parte das sindesmose e as gonfose. Então vamos entrar aqui nesses subgrupos. Vamos entender melhor? Suturas. Acompanha comigo. Escreva aí, desenha aí, tá, gente?
É importante desenhar. A anatomia artística ela é maravilhosa. Em relação às suturas, vamos lá. São articulações fibrosas verificadas entre os ossos do crânio. Então as suturas só vão existir no crânio, entre os ossos do neurocrânio e viscerocrânio. Esquece não, tá certo? Vamos lá. As suturas possuem pouco tecido conjuntivo fibroso e determinam uma relação de continuidade entre os ossos, o que faz com que este tipo de união seja impossibilitado de produzir movimento, tá? Então as suturas aí que vão estar localizadas no crânio, deixa eu buscar aqui nosso amigo esqueleto para nos ajudar. Então veja bem que aqui temos várias suturas que vamos conhecer cada uma delas, tá? Então essas suturas estão nos ossos do neurocrânio e no viscerocrânio, na face, e não vai possibilitar nenhum movimento, tá? São articulações que são suturas imóveis, tá bom? Então vamos lá. As suturas subdividem-se de acordo com a forma de sua face articular nos seguintes grupos. Então acompanha comigo aí. Então vamos encontrar aqui na parte do crânio. Aqui vamos ter as suturas planas, a serrátil, a escamosa e a esquindilese, tá certo? Então aqui são as principais suturas, tá bom? Claro que existe muito mais, tem outras, né? Mas aqui eu coloquei para vocês as principais, tá? Diante aí do universo do sistema articular. Então vamos conhecer cada uma delas? Vamos conhecer? Bacana? Vamos lá. Acompanha comigo. Em relação à sutura plana, tá? Então, essa sutura plana, ela vai existir em algumas partes aqui. Mas acompanha comigo aí, ó. Plana apresentam suas faces ósseas articulares com aspecto retilíneo. Exemplo, sutura internasal. Por exemplo, como mostra aqui nessa imagem, né, temos o osso nasal direito e o osso nasal esquerdo, mas na posição anatômica, direito e esquerdo. E no meio teremos aqui, ó, uma linha, que essa linha que passa bem ao meio do osso nasal é chamada de sutura internasal, tá certo? Então, essa sutura internasal está basicamente no plano mediano, não é isso? No plano mediano do corpo. Então, aí temos a primeira sutura plana. A segunda, temos aqui os ossos da maxila, né? Temos aí a maxila à direita e a maxila à esquerda. Bem no meio da maxila, vamos encontrar outra sutura plana, que ela é chamada de sutura intermaxilar, tá certo? E bem inferior, na parte do palato duro, né? Lá vamos ter o osso, que é o osso palatino. Nesse osso palatino também vamos encontrar lá uma sutura plana, que é chamada de sutura interpalatina, tá? Também aí faz parte das suturas planas, tá bom, gente? Então ela é bem comum, região nasal, na região do osso da maxila e na parte do osso palatino, tá? Então anota aí que isso aí é importante demais. Vamos lá. Em relação à sutura serrátil, olha só, acompanha comigo aqui essa leitura. Serrátil. Suas faces ósseas articulares apresentam um formato que lembra os dentes de uma serra. Então você nunca mais vai esquecer. Eu peguei aqui uma serra. Olha uma serra aqui. Então quando você olha para essa serra, lembra que existe a estrutura serrátil, tá? Então, professor, onde é que vai estar esse tipo de estrutura serrátil no crânio? Onde é que vai estar? Acompanha comigo. Olha só, aqui temos o osso. Aqui temos o osso frontal, certo? Os ossos parietais e o osso occipital. Veja bem. Veja bem. Temos aqui o osso frontal, certo? Entre o osso frontal e os ossos parietais temos uma sutura. É a sutura coronal, tá? E essa sutura coronal, ela lembra o dente de uma serra, tá certo? Então, a sutura coronal. Outra sutura, essa bem aqui ao meio, gente, ó, que é a sutura sagital. Ela está dividindo aqui os ossos parietais. Acompanha comigo aqui no slide. Ó, sutura coronal.
está dividindo, separando, né? Ou melhor, ela está unindo, tá? Unindo o osso frontal dos ossos parietais. Então, o osso frontal dos ossos parietais, tá certo? Outra sutura serrátil é a sutura sagital, número 2. Lá está unificando os ossos parietais, ou seja, o osso parietal direito e o osso parietal esquerdo, a sutura sagital. A outra sutura serrátil é a sutura lambidódia, que está aí unindo o osso occipital dos ossos parietais. Então vamos virar aqui o nosso esqueleto para o plano posterior. E aqui vamos identificar o osso occipital, tá? E entre o osso occipital e os ossos parietais, vamos localizar a sutura lambidódia, que também ela vai lembrar os dentes de uma serra, tá? Então, dente de uma serra vai estar na sutura lambidódia, na sutura sagital e na sutura coronal. Não esquece não, lembra da serra, tá certo, gente? Bora mais adiante. Vamos conhecer agora a sutura escamosa. Acompanha comigo aqui a leitura dessa sutura escamosa. Olha como ela é interessante. As faces ósseas articulares se apresentam biseladas, sobrepondo-se uma a outra como as escamas de um peixe, tá? Olha só, essa já tem uma característica diferente. Esse tipo de sutura, né, ela tem uma característica de uma escama de peixe. Então, para ficar melhor aí teu entendimento, veja bem. Isso aqui é o quê? Um peixe, tá? Então, quando você lembrar de um peixe, lembra dessa sutura, porque essa sutura ela é baseada numa escama de um peixe, porque a escama de um peixe vai estar basicamente uma escama acima da outra, sobre a outra, tá? A mesma coisa é a característica dessa sutura. Olha só onde ela existe, ó. Aqui temos ela, certo? Mas veja bem, escamosa, ela está unindo o osso temporal do osso parietal, certo? Aqui temos, ó, o osso temporal, em cima o osso parietal e no meio está ela. Então aí é uma sutura escamosa e você vai lembrar do peixe, tá? Não esquece o peixe. Outro local que vai estar também a sutura escamosa, né, do peixe, certo? Vai ser aqui, ó. Aqui temos o osso esfenóide, que é a asa maior do osso esfenóide, e vai estar juntinha do osso temporal. Essa sutura, ela não vai ser chamada de escamosa, tá? Escamosa é só a sutura que vai dividir o osso temporal com o osso parietal. Já essa que vai estar dividindo o osso esfenóide com o osso temporal, ela será chamada de sutura esfenoescamosa, tá? Esfenoescamosa, porque também vai lembrar a escama do peixe, tá certo? Então não esqueça aí dessas características não, da escama do peixe. Deixa eu colocar meu peixe aqui, e já já eu vou comer ele assado, tá bom? Bora mais adiante. Esquindilese. Essa aqui é já mais específica, tá? Esquindilese. Acompanha comigo aqui a leitura. Apresentam uma união peculiar entre os ossos, onde uma das faces articulares apresenta forma de goteira ou canal. Número 1 aqui, tá? Uma saliência, né? Uma depressão. E a outra apresenta uma forma de crista, tá? Forma de crista. Então, essa sutura esquindilese, ela vai ter essa particularidade, tá certo? Entre os ossos que irão se ossificarem, né? Se juntarem, vamos dizer assim, se juntar, vai ter uma forma de goteira ou uma forma aí de uma crista, tá certo? Então, que é muito comum em ossos irregulares, como o esfenóide, o osso do vômer, o osso etimóide. Também ainda a base do osso occipital, tá? Vai ser característica dessa sutura, tá certo? Em que essa sutura, ela com o tempo, ela vai desaparecer, tá? Quando a pessoa vai avançando na idade, né? No envelhecimento, ela vai desaparecer, porque aí é o princípio da continuidade dos ossos, tá certo? Bora mais adiante. Então, por exemplo, né, a sutura esfenovumeral, ou seja, é a união do osso esfenóide com o osso do vômer, tá certo? Em que vamos ter aqui o osso do vômer, tá certo?
E o osso esfenóide vai estar bem abaixo aqui, tá? E vai ter essa união. Então, a união desses dois ossos vai ser a sutura esfenovomeral, que é uma esquindilese, tá? E aqui é a característica dela, crista ou canal ou goteira. Não esquece não, é importante tu lembrar disso aí na hora da prova ou na hora de estiver avaliando um paciente numa imagem de raio-x ou tomografia, tá certo? Sindesmose, bora falar um pouquinho sobre ela? A sindesmose, ela faz parte aí do subgrupo das fibrosas, tá certo? Já falamos aí sobre as suturas, agora sindesmose. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a sindesmose. Acompanha comigo. Apresentam uma quantidade maior de tecido fibroso, tá certo? O que lhe garante mobilidade, porém dá elasticidade suficiente para que possam acompanhar os movimentos das articulações sinoviais contíguas. Então temos aqui, é possível encontrar essa articulação, como eu já tinha falado antes para vocês, só em duas partes do nosso corpo, tá? Essa articulação, ela é prevalente e predominante, né, em ossos distintos e longos. Então, qual é a parte do nosso esqueleto aí de 206 ossos, onde vamos encontrar dois ossos longos e juntos? Apenas no antebraço e na perna, né? Rádio e úmina, tíbia e fíbula. Então, são nesses locais que vocês irão identificar esse tipo de articulação. E aqui temos, ó, no antebraço é representada pela membrana interóssea do antebraço, tá? Então aqui temos o osso do rádio, ele é mais curto, e o osso da úmina, né? Que temos aqui na extremidade, né? Aqui na parte proximal, uma curvatura, né? Uma incisura, que lembra aí uma chave inglesa, tá? Mas veja bem, que no meio desses ossos vai estar presente, na verdade, essa sindesmose, tá? Interóssea, tá? Não confunda intraóssea com interóssea. Quando falamos interóssea, é entre ossos distintos. Quando falamos intraóssea, é articulação no mesmo osso, em apenas um osso, que é ele mesmo, tá bom? Não confunda aí não. Bora mais adiante. E também na perna, além da membrana interóssea da perna, número 3, encontramos ainda as sindesmose tibiofibulares proximal e tibiofibulares distal. Então, exatamente aqui na perna, onde vamos encontrar o osso da tíbia e da fíbula, entre esses ossos vai estar presente essa articulação, a sindesmose. E bem na região proximal aqui na epífise, né, vai estar também aqui, ó, essa articulação. E na parte distal também, no osso da tíbia e da fíbula, em que podemos chamar de sindesmose tibiofibular, né, proximal ou distal, que está próximo ou distante da região do cíngulo, que é a raiz do membro inferior, que é lá o osso do quadril, o direito ou o esquerdo, tá bom? Esquece não, e aqui é bem simples essa classificação, tá certo? Vamos mais adiante? Agora as gonfoses, tá bom? Bora entender um pouquinho aí sobre as gonfoses. As gonfoses, acompanha comigo, apresentam pouco tecido conjuntivo fibroso, por isso apresentam mínima possibilidade de movimento. Acompanha aí, gente. As articulações gonfose, ela só vai existir no teu corpo e no meu corpo apenas em um local, na boca. Somente lá. Aqui na boca vamos ter os ossos, né, da maxila e da mandíbula, tá? E nesses ossos vamos encontrar umas depressões, umas saliências, que chamamos de alvéolos, tá? São os alvéolos dos ossos. E entre esse alvéolos, que é a depressão, e o dente, tá? Vamos encontrar a gonfose, tá certo? A gonfose. Então acompanha comigo aqui. No entanto, funciona como que é a articulação, tá? Funciona como um eficiente sistema de amortecimento das forças mastigatórias, evitando que seja transmitido ao osso como força de pressão. Porque quando estamos nos alimentando com um alimento na boca, começamos a mastigar, né?
Chamamos isso de digestão física. E depois vai começar lá a digestão química, que vai formar o bolo alimentar. Mas esse processo mastigatório, essa pressão que fazemos quando estamos mastigando, ela não pode passar para o dente. Perdão, ela não pode passar para o osso, tá? Então a força é apenas no dente. Então, entre o dente e a região do osso vai estar lá a articulação da gonfose, para evitar que essa força alcance o osso, tá certo? Especificamente, essa articulação da gonfose chamamos na anatomia de dento-alveolar, tá certo? Porque a gonfose é o subgrupo, né? Dentro dela vai estar especificando o que é dento-alveolar, a articulação propriamente dita, tá certo? Então, vamos lá. A articulação dento-alveolar, porque é a união aí do dente com a região do alvéolo, que é a saliência do osso das maxilas ou do osso da mandíbula. Ok? Vamos mais adiante. Vamos agora entrar para as articulações cartilagíneas, tá? Então, lembra aí, falamos do primeiro grupo, né? Foi lá as fibrosas e as 3 subdivisões, ou seja, os 3 subgrupos, que foram as suturas. Depois entramos para a parte que falamos lá sobre as gonfoses, né? E a sindesmose, né? Só inverti a ordem aí, mas aí foram esses 3, tá certo? Que falamos. Vamos agora falar sobre as articulações cartilagíneas, tá? Que é outro subgrupo. Vamos lá. Acompanha comigo aí essa leitura. Neste tipo de articulação, os ossos são unidos pelo princípio da continuidade. Também, ó, são articulações imóveis. Novamente, são articulações imóveis, tá? Então, aí certamente não vai permitir uma mobilidade, tá certo? Então, aí é importante vocês também entender que são imóveis. Acompanha comigo mais embaixo. Neste grupo articular está dividido em 2 subgrupos. Aqui é só 2, ó. De acordo com o tipo de cartilagem envolvida na união entre os ossos. Então vamos conhecer esses 2 tipos. Temos aqui as sincondroses, tá certo? E aqui diz, neste grupo a cartilagem que une os ossos, ela é do tipo hialina, tá? Então ela é do tipo hialina. Esse tipo aqui. Entenda que as sicondroses, essas articulações sicondroses, elas são temporárias. Elas são temporárias, tá? Então, com o crescimento do osso, tá? Com o crescimento do corpo humano, ela vai sumir, tá bom? Ela pode estar presente no mesmo osso, né? Mas quando está em desenvolvimento, né, o ser humano, ela começa a desaparecer, tá? Ela também pode estar presente entre os ossos irregulares, como talvez aí a esquindilese, e com o tempo, onde era ali 2 ossos, acaba sendo agora um osso, tá? Então aí ela é um tipo de articulação temporária, tá certo? E temos também a sínfise. Já a sínfise, essas são articulações permanentes, tá certo? Devemos nascer e morrer com a sínfise, porque são permanentes. Não esquece, uma é temporária, outra é permanente. Então, em relação às sínfises, são articulações compostas por cartilagem fibrosas. Então, vamos conhecer melhor esse grupo aqui, as sincondroses, saber onde estão localizadas e as sínfises, tá certo? Vamos lá. Em relação às sincondroses, acompanha comigo aqui essa leitura. Sincondroses também são chamadas de articulações temporárias. Grava aí, ó, temporárias, em razão de ter um tempo de permanência limitado ao período de crescimento, sendo substituídas por tecido ósseo. São encontradas 2 tipos de sincondrose. Então aí encontramos aí 2 tipos de sincondrose em nosso corpo. Qual é o primeiro tipo de sincondrose? A intraóssea. Quando falamos de intraóssea, estamos falando que essa articulação ela está presente apenas em um osso, no mesmo osso, tá certo? E aqui temos, une as partes de um mesmo osso. Exemplo, as epífise como o corpo dos ossos longos, através dos discos de cartilagem das metáfases, tá certo? Depois vamos exemplificar melhor em imagem esse tipo de articulação intraóssea.
E o outro tipo é interóssea, une ossos distintos entre si, ou seja, ossos diferentes entre si. Exemplo, a sincondrose esfeno-occipital, que é o osso esfenóide com o osso occipital, unindo o osso esfenóide e a parte basilar do osso occipital, ok? Vamos entender melhor essas articulações intraóssea e interóssea? Vamos lá, acompanha comigo aí, galera. Sincondrose intraósseas. Acompanha comigo aqui. Veja bem, durante a fase de crescimento ósseo, os ossos longos apresentam uma síndrome unindo o corpo, uma sincondrose, apresenta uma sincondrose unindo o corpo com as epífise, tá? Feita a correção aqui em cima. Esta sincondrose está em uma região denominada metáfase, sendo designada de corpo ou de disco, tá? Epifisial. É um termo clínico utilizado em relação ao crescimento do osso. Então veja bem aqui essa imagem de raio-x. Aqui temos, ó, a região da epífise, tá? No caso aqui é uma epífise distal, e temos aqui o corpo em si do osso, né? No caso aqui o osso em si, o osso do rádio. E no meio aqui, ó, vamos ter a metáfase, tá certo? E com o crescimento desse osso, tá? O crescimento em si, essa articulação aqui, essa sincondrose, ela vai desaparecer, que é uma articulação intraóssea, tá? Ela vai desaparecer e aqui ficará apenas um único osso, tá? Porque ela é temporária. Em relação à sincondrose interósseas, teremos aqui, ó, muito comuns na base do crânio, permanecem durante a fase de crescimento, porque depois ela vai sumir, tá certo? Exemplo, a sincondrose esfeno-occipital, né? Ou seja, a união do osso esfenóide, que vai estar bem inferior, com o osso occipital, tá? Que aqui temos o osso occipital, aqui o forame magno, né, do osso occipital, e toda a região aqui inferior é o osso occipital, tá certo? É a união aí desses dois ossos. Após cessar o crescimento, o tecido cartilaginoso, né, que no caso da sincondrose, ele é substituído, ó, por tecido ósseo. Então, onde tinha aqui uma sutura, uma esquindilese, né, em relação à sincondrose interóssea, com o tempo, quando essa pessoa fizer 60 anos em diante, começa a desaparecer essa sutura interóssea e ali ficará um osso só, bem plano, ligando ali o occipital com o osso esfenóide e também o osso do vômer, né, que está bem aqui, o vômer, tá certo? Em relação às sínfises, né, as sínfises, como citamos, são suturas permanentes, mas acompanha comigo